Vem aqui. Não consegui acender. Eu vou descer e se acende. Acho que você presença de Cristo entre nós, temos certeza que o reino chegou. Tudo de novo renasce de Deus, e
o povo sente que tudo mudou. Este é o reino chegando, a aurora nascendo e a fonte jorrando. Jesus está vindo no meio de nós. Este é o reino chegando, a aurora nascendo e a fonte jorrando. Jesus está vivo no meio de nós. Jesus convoca e reúne no amor, faz enxergar o que o povo não vê, revela ao pobre seu grande valor, garante a vida a todo que crê. Este é o reino chegando, a aurora nascendo e a fonte jorrando. Jesus está vivo no meio de nós. Este é o reino chegando, a aurora nascendo e a fonte jorrando. Jesus está vivo no meio de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos a Deus a sua graça e a sua proteção, para que nós possamos sempre nos abastecer do seu amor, para que assim possamos ser sinal da sua presença no meio do seu povo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos, aqueles que tiveram a oportunidade de estar aqui presente. Sejam bem-vindos também aqueles que estão nos acompanhando através das redes sociais, do Facebook e também do YouTube. É um momento muito especial. O Evangelho de hoje fala dessa união, dessa comunicação do amor, da presença do Espírito Santo na vida da igreja. A igreja que está aqui reunida, a igreja que está em casa, se abastecendo desse amor para ser sinal da presença de Deus. Que nós possamos então nos abastecer dessa graça. Para que assim possamos fazer, precisamos eliminar algumas coisas que estão no nosso coração, que nos incomoda de falar do amor de Deus e que nos impede de ser a presença de Deus. É aquilo que chamamos de limite, é aquilo que chamamos de falha, é aquilo que chamamos de pecado. Por isso nós queremos, neste momento, pedir a Deus perdão dos nossos pecados. Senhor, que viestes procurar quem estava perdido. Senhor, piedade, piedade, piedade. Senhor, piedade, piedade, piedade de nós. Cristo, que viestes da vida, em resgate de muitos. Cristo, piedade, piedade, piedade. Cristo, piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, que congregais na unidade os vossos filhos dispersos,
piedade, Senhor, piedade, piedade, piedade de nós. Deus, que é Pai misericordioso, tenha compaixão de todos nós que somos seus filhos, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Com alegria, glorifiquemos a Trindade Santa. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. A vos louvar os celestes que foram libertados. Glória, glória, glória te damos, Senhor. Glória, glória, a ti eterno. Deus e Pai, nós nos louvamos, adoramos, bendizemos. Glória ao vosso nome, nossos dons agradecemos. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, és de Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoar. Glória, glória, glória a ti, Senhor. Glória, glória, a ti eterno. Que estás junto do Pai, como nosso intercessor, acolher nossos pedidos, atender nosso clamor. É somente Santo e Santo, Altíssimo Senhor, com Espírito divino que desfaz o esplendor. Glória, glória, glória te damos, Senhor. Glória, glória, a ti eterno Deus. Oremos. Apresentemos a Deus as nossas intenções, de forma especial aquelas que se encontram em nosso coração. E hoje rezemos pelo 7º dia de Benedita Ambelice Garbellini e João Gomes da Silva. Deus Todo-Poderoso, dai-nos celebrar com fervor estes dias de júbilo em honra do Cristo ressuscitado, para que nossa vida corresponda sempre aos mistérios que recordamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Filipe desceu a uma cidade da Samaria e anunciou-lhes o Cristo. As multidões seguiam com atenção as coisas que Filipe dizia, e todos unânimes o escutavam, pois viam os milagres que ele fazia. De muitos possessos saíam os espíritos maus, dando grandes gritos. Numerosos paralíticos e aleijados também foram curados. Era grande a alegria naquela cidade. Os apóstolos que estavam em Jerusalém souberam que a Samaria acolhera a palavra de Deus e enviaram lá Pedro e João. Chegando ali, oraram pelos habitantes da Samaria para que recebessem o Espírito Santo, porque o Espírito ainda não viera sobre nenhum deles, apenas tinham recebido o batismo em nome do Senhor Jesus. Pedro e João impuseram-lhes as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai salmos ao seu nome glorioso. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai salmos ao seu nome glorioso. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai salmos ao seu nome glorioso. Dai a Deus uma mais sublime louvação. Dizei a Deus como são grandes vossas obras. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai salmos ao seu nome glorioso. Toda a terra vos adore com respeito e proclame o louvor de vosso nome. Vinde ver todas as obras do Senhor, seus prodígios estupendos entre os homens. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai salmos ao seu nome glorioso. O mar ele tornou em terra firme, e passaram pelo rio a pé enxuto. Exultemos de alegria no Senhor. Ele domina para sempre com poder. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai salmos a seu nome glorioso. Todos vós que a Deus temeis, vinde escutar. Vou contar-vos todo o bem que Ele me fez. Bendito seja o Senhor Deus que me escutou. Não rejeitou minha oração e o meu clamor, nem afastou longe de mim o seu amor. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai salmos ao seu nome glorioso. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai salmos ao seu nome glorioso. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimo, santificai em vossos corações o Senhor Jesus Cristo e estai sempre pronto a dar razão da vossa esperança, e todos aqueles que vos pedir, fazei-o, porém, com mansidão e respeito, e com boa consciência. Então, se em alguma coisa fordes desfamado, ficarão com vergonha aquele que ultrajam o vosso bom procedimento em Cristo, pois será melhor sofrer praticando o bem, se for a vontade de Deus, do que praticando o mal. Com efeito também, Cristo morreu uma vez por todos, por causa do pecado, e o justo pelo injusto, a fim de nos conduzir a Deus. Sofreu a morte na sua existência humana, mas recebeu nova vida pelo Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia.
realmente guardará minha palavra. O meu Pai o amará e a Ele nós veremos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permaneceu junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfão, eu virei a vós. Pouco tempo ainda e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar um instantezinho, por favor. Queridos irmãos e irmãs aqui reunidos, e também os que nos acompanham através das redes sociais, do Facebook e também do YouTube, esse é para nós que tentamos fazer um caminho de fé, que buscamos conhecer o amor de Deus por meio da palavra, por meio da Eucaristia, é um momento muito especial. A primeira leitura fala dessa experiência de fé. Felipe, uma pessoa que vai à comunidade, fala desse amor, esse amor acompanhado com um gesto concreto, que leva toda a comunidade a entender. Queridos irmãos e irmãs, como é bom quando na família, na comunidade, na sociedade, nós podemos usar essas palavras ou as expressões que todos possam conhecer, que todos possam entender. Às vezes é usada tantas linguagens complicadas que as pessoas não entendem, por isso não colocam em prática. Mas quando nós entendemos, nós não temos dificuldades para colocar em prática. Quando nós conhecemos o amor, o que nos impede de amar de forma verdadeira? Às vezes nós entendemos muito bem como que é fácil amar aquilo que é material. Mas nós temos medo e receio de amar aquilo que é divino. Olha bem que expressão bonita pelo qual Jesus diz, né? Quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e manifestarei a ele. Todos nós, no dia do nosso batismo, nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então todos nós recebemos o Espírito Santo como dom de Deus. Esse pelo qual o próprio Jesus diz hoje: eu vou, mas deixarei entre vós um novo defensor, o Espírito da verdade. Então quem é cristão, quem se propõe
a seguir Jesus Cristo, não pode ter medo de conhecer a verdade, não pode ter medo de falar a verdade. Às vezes nós temos medo, não porque Deus nos pune, porque Deus nos ama, mas nós temos medo que as pessoas nos punem. Portanto, tempos atrás, há muito tempo atrás, os nossos pais, os nossos avós, eles sempre diziam: não faça isso porque Deus castiga, né? Mas na verdade Deus não castiga, as pessoas sim. Então nós temos medo de amar as pessoas porque nós entendemos que elas nos castigam, né? E nós somos convidados hoje, por meio da Palavra de Deus, e de forma especial nós que fazemos parte de uma igreja, fazemos parte de uma comunidade, onde o próprio Jesus enviou os apóstolos e nos convida também para viver o nosso apostolado segundo as suas orientações. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco. Então, se nós acreditamos, se nós temos fé, nós não ficaremos sozinhos. Então, nós não precisamos temer, porque o amor de Deus se faz sempre presente em nossa vida. E Ele nos convida para viver esta graça. Sabendo da vivência da comunidade, os apóstolos vão e faz com que a comunidade confirme esse amor. Então Deus manifesta o seu amor gratuitamente. É necessário então que nós estejamos abertos para acolher. Nós podemos perguntar: qual é a dificuldade que nós temos para acolher esse amor de Deus? Qual é a dificuldade que nós temos para expressar o amor de Deus? Nós não precisamos fazer nenhuma faculdade para falar do amor de Deus. Nós precisamos sim nos propor. Para isso precisamos fazer a experiência da vida em comunidade. Por isso que nós estamos aqui hoje. Por isso que nós estamos em casa atentos para ouvir a voz de Deus. Então não será cobrado mais de quem está aqui. Será cobrado de todos nós o porquê não conseguimos praticar esse amor, porque não conseguimos expressar a nossa fé. Vamos então pedir a Deus para que Ele nos ajude, que nós possamos cada dia mais termos o entendimento para colocar em prática o nosso papel, a nossa missão, a nossa vocação. Às vezes nós falamos em profissão, às vezes nós falamos em vocação, às vezes nós falamos em missão, mas quem que nos dá tudo isso? Nós não vamos no mercado ou numa escola pegar isso. É Deus quem nos dá gratuitamente. Nós precisamos nos abastecer, sim. Sou vocacionado, sou profissional, sou missionário com a graça de Deus. E é por meio desta graça de Deus que eu quero, lá no meu ambiente do trabalho, ser esse sinal da presença de Deus. Então, que o amor de Deus nos transforme a nossa vida, para que nós possamos estar sempre atentos para acolher a sua palavra e servir segundo o seu mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Assim seja. Como prova desse amor que transforma a nossa vida, vamos dizer que somos apóstolos, que somos missionários, que somos discípulos do Senhor. E assim, nós vamos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado,
desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Este é o momento que nós elevamos a Deus as nossas preces, os nossos pedidos. Você que está em casa sintonizado, aproveite esse momento para que, junto com a igreja, possamos levar a Deus as nossas preces, os nossos pedidos. A resposta das preces nós vamos cantar assim. Enviai-nos vosso Espírito, ó Senhor. Pela Santa Mãe Igreja, para que vele e interceda por toda a humanidade, a fim de, chamados por Cristo, possamos ajudar aos seus ensinamentos e testemunhar no mundo o amor misericordioso de Deus. Rezemos ao Senhor. Enviai-nos vosso Espírito, ó Senhor. Pelos governantes, cientistas e toda a sociedade, para que a luz de Cristo livre-nos do medo e do comodismo, e encoraje a todos nós a lutar pela cura dos males e dos vírus, que adoecem o mundo e destroem a vida humana. Rezemos ao Senhor. Enviai-nos vosso Espírito, ó Senhor. Pelas nossas famílias, por aquelas que perderam seus entes queridos e por todos que vêm sofrendo mediante as tribulações do tempo presente, para que recebamos a proteção e amparo de Nossa Senhora, nossa Mãe. Rezemos ao Senhor. Enviai-nos vosso Espírito, ó Senhor. Pelos cristãos e por todos nossos dizimistas, para que, fiéis a Jesus, estejamos abertos aos dons, virtudes e carisma do Espírito Santo, que nos ama, defende e nos impulsiona a continuar o anúncio do Reino no mundo. Rezemos ao Senhor. Enviai-nos vosso Espírito, ó Senhor. Pelos profissionais da saúde, pelos que estão à frente dos trabalhos essenciais e sociedade, pelas empresas e por todos aqueles que têm manifestado gestos de solidariedade em favor dos que mais necessitam. Rezemos ao Senhor. Enviai-nos vosso Espírito, ó Senhor. Rezemos juntos pelos dizimistas. Recebei, Senhor, minha oferta, não é uma esmola, porque não sois mendigo, não é uma contribuição, porque não precisais, não é o resto que me sobra que vos ofereço. Esta importância representa, Senhor, meu reconhecimento, meu amor e minha generosidade, pois se tenho é porque me destes. Obrigado, Senhor. Amém.
com amor. Quando o trigo amadurece e do sol recebe a cor, quando a uva se torna cresce na oferta do nosso amor. Demos graças pela vida derramada neste chão, as colheitas da vida, linda vida, criação. Demos graças pela vida derramada neste chão, pois és tua, Deus da vida, Rei da vida, criação. E Senhor, nossa oferta com amor, os presentes da natureza, o amor do coração. O teu povo canta a certeza, traz a vida em procissão. Abençoa a nossa vida, o trabalho redentor, as colheitas e partidas para celebrar o amor. Abençoa a nossa vida, o trabalho redentor, as colheitas repartidas para celebrar o amor. E Senhor, nossa oferta com amor. Rezemos, irmãos e irmãs, para que esta nossa família, reunida em seu amor, possamos hoje e sempre, com alegria, oferecer os sacrifícios que sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Subam até vós, ó Deus, as nossas preces, com estas oferendas para o sacrifício, a fim de que, purificados por vossa bondade, correspondamos cada vez melhor aos sacramentos do vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. O nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele os filhos da luz nascem para a vida eterna, e as portas do reino dos céus se abrem para os fiéis redimidos. Nossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Deus do universo, a voz e louvor. O céu e a terra proclamam vossa glória, hosana nas bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas.
Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis aqui, meus irmãos, o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, seu esposo São José, com os vossos apóstolos e mártires e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que esse sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, nosso Papa Francisco, nosso Bispo administrador João, com os demais bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família, que se encontra aqui reunida na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade, de forma especial aqueles pelos quais rezamos hoje, o 7º dia de Benedita Abelice Garbellini e João Gomes da Silva, juntamente com os nossos parentes e amigos,
unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Obediente aos ensinamentos do Senhor, que nos convida a estarmos sempre comprometidos com o mandamento novo, o mandamento do amor. Como bons filhos e filhas, obediente às suas palavras, rezemos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, de forma especial aqueles que nos impedem de compreender e vivenciar o mandamento do amor, e fazer com que, livre dos perigos, possamos aguardar a vinda do Cristo Salvador. Vosso reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a vossa paz. Felizes somos nós, meus irmãos, os amigos, os convidados a participar da mesa da Eucaristia. Aqui está presente entre nós Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que liberta e tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Para a comunhão, nós vamos fazer o seguinte. Então, vamos tirar a máscara, deixar pendurada. Os ministros vão estar higienizando as mãos. Depois das mãos higienizadas, o ministro apresenta a comunhão em pezinho assim, pegue, comungue e depois coloque a máscara novamente, certo? Vamos fazer isso para que nós possamos sempre ter a oportunidade de celebrar da melhor maneira possível.
seus mandamentos. O seu coração é repleto de amor, Deus mesmo é seu alimento. Feliz o que anda na lei do Senhor, que segue o caminho que Deus lhe indicou. A recompensa no reino do céu, por ter muito amor. Feliz o homem que ama o Senhor, que segue os seus mandamentos. O seu coração é repleto de amor, Deus mesmo é seu alimento. Feliz quem se alegra em servir o irmão, segundo os preceitos que Deus ensinou. Verá as maravilhas de Deus o Senhor, porque muito amor. Feliz o homem que ama o Senhor, que segue os seus mandamentos. O seu coração é repleto de amor, Deus mesmo é seu alimento. Feliz quem confia na força do bem, seguindo os caminhos da paz e o perdão, será acolhido nos braços do Pai, porque muito amor. Feliz o homem que ama o Senhor, que segue os seus mandamentos. Seu coração é repleto de amor, Deus mesmo é seu alimento. Feliz quem dá graças de bom coração, que estende a mão ao sem voz e sem vez, terá no banquete um lugar para si, porque muito amor. Feliz o homem que ama o Senhor, que segue seus mandamentos. O seu coração é repleto de amor, Deus mesmo é seu alimento. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que pela ressurreição de Cristo nos renovais para a vida eterna, fazei frutificar em nós o sacramento pascal e infundir em nossos corações a força desse alimento salutar. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Hoje nós rezamos então pelo 7º dia de Benedita, Abelice e João Gomes. As famílias se fazem presente. Nós queremos então nos unir a esta família. Nós sabemos o quanto que é difícil quando separamos de alguém que nós amamos ou alguém que muito nos amou. Então, desta forma, unindo esta família, queremos colocar esses nossos irmãos nas mãos de Deus, para que, uma vez acolhidos, estando junto de Deus, possam ser intercessores da família e também nossos. Então, vamos colocar esses nossos irmãos nas mãos de Deus e vamos rezar por essas famílias que passam por esse momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, e na hora de nossa morte. Amém. Podem sentar, santozinho, por favor. O atendimento da Secretaria Paroquial continua de semana, durante a semana, da 1 da tarde até e o sábado, das 8 às 10 horas da manhã. Então, durante a semana,
1h, da tarde, e no sábado, das 8 às 10 da manhã. As missas continuam. Quarta-feira, às 19h30, sábado, às 19h30, domingo, às 8 horas da manhã e às 19 horas. Então, nós vemos assim, todo mundo tem a oportunidade de participar. Então, para participar, inscrever, dar um nome na Secretaria Paroquial, combinar o horário para que todos possam participar. E assim nós vamos revezando, uma vez um, outra vez outra. Assim, com certeza, todos vão ter oportunidade de estar participando, recebendo a Eucaristia. Então, os nossos agradecimentos a todos que estiveram sintonizados conosco, unidos a esse amor, por meio das redes sociais, do YouTube e também do Facebook. Nós pedimos assim sempre, como que nós podemos ajudar as pessoas? Às vezes nós falamos assim, olha, eu estou bem, tranquilo. Então, vamos usar aquele gesto da caridade. Evitar para que os nossos idosos ou as pessoas de risco saiam de casa. Vamos convencer que, passando esse tempo, tão logo vamos estar juntos novamente. Então, para isso, nós precisamos ter esse cuidado especial. Antes de deixar eles estarem expostos na rua, vamos ajudar, vamos fazer a nossa parte. Lembrando que daqui para uns 50 anos, para outros 10 anos, vamos estar no mesmo caminho, com as mesmas dificuldades. E se alguém fizer por nós, nós vamos dizer assim, um anjo de Deus apareceu na nossa vida. Quem sabe esse anjo de Deus podemos ser hoje na vida dos nossos avós, na vida dos nossos pais, na vida daquelas pessoas que nós amamos e que nós não queremos que elas sejam vítimas dessa situação. Então, por isso é que a gente diz, as pessoas acima de 60, 70 anos, aguarde um pouquinho mais em casa. Paciência é muito importante e fundamental. Vamos ajudar então, tanto as crianças como as pessoas de idade. Vamos ajudar a ter paciência. Às vezes nem nós temos, mas é bom ajudar aqueles que estão do nosso lado e que nós amamos a ter um pouquinho de paciência para superarmos este momento. Hoje é o dia então dos nossos dizimistas, já rezamos pelos dizimistas, E agora um dos nossos dizimistas vai ser contemplado. Quem sabe esse dizimista está aqui, É eu que tenho que tirar mesmo? Então, o dizimista sorteado de hoje é Valdelice dos Santos Costa. É você? Olha só, parabéns então, dizimista. Então, recebe aí. Recebe? Tem mais? Tem mais. Então tá bom. Tomara que o outro dizimista esteja aqui também. O segundo dizimista sorteado é Mariane Flávia Campos Pergo. Mora na rua Jaçanã, 547. Está presente? Então vai ficar à disposição a Bíblia. Então, uma salva de palmas para os nossos dizimistas. E que Deus abençoe todos os dizimistas, e toda a comunidade. No dia do nosso batismo, abraçamos a nossa fé e nos propomos a seguir Jesus Cristo. E temos como referência Nossa Senhora, que nos ajude sempre a estar atento a seguir o caminho de Jesus Cristo. Por isso, nesse momento, vamos nos consagrar, colocando em suas mãos. Oh, minha Senhora, e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente por vós, e em prova da minha devoção,
olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou, desejo que a vós pertença, incomparável nome, guardai e defendei-me, como filhos consagrados a vós, amém. Como filho consagrado a vós, amém. Mês de maio, mês de Maria, mês de Nossa Senhora, vamos pedir a bênção. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pai querido e misericordioso, olhe por nós, sobre nós, derrame sua bênção. Abençoe a cada um de nós, as nossas famílias e todas as nossas atividades. Por intercessão de Maria Santíssima e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Depois do canto final, vamos em paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Uma boa noite, um bom domingo e uma boa semana a todos cantando. Me chamaste para caminhar a vida contigo. Decidi para sempre seguir, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito, uma flecha na alma. É difícil agora viver sem saudades de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta. Eu pensei na fuga, esconder-me bem longe de ti. Mas sua força venceu e afinal eu fiquei seduzido. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Ó Jesus, não me deixe jamais caminhar solitário, pois conheces a minha fraqueza e o meu coração. Vem me ensina a minha viver a vida na tua presença, no amor dos irmãos, na alegria, na paz, na união. Te amo.
salvação.